Sri Aurobindo. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs em encarnação, queiram aceitar e receber minha vibração, minha radiação e minhas saudações. Eu sou aquele que, há muito tempo, escreveu, sob ditado, o Apocalipse. Hoje, vocês entraram na vivência do que escrevi então. Hoje, também, abre-se a promessa de realizar o que escrevi, quando de minha última vida, sobre o supramental. Hoje, a luz do supramental está entre vocês. Ela chega, efusiona-se e infusiona-se em sua densidade, acessível, aberta a vocês, em seus espaços interiores. A hora chegou, assim como eu disse em minha vida, de realizar a alquimia que visa abri-los a uma percepção real, a uma vivência real do que vocês são. Na luz autêntica, na luz vibral, abre-se, antes de tudo, a vocês, o olhar da verdade. O olhar da verdade é aquele que lhes faz ver para além da ilusão. É aquele que os faz ver a verdade. Muitos seres humanos no caminho descobrem hoje, graças à iluminação do mental, um certo número de coisas que haviam sido escondidas e ocultadas. A compreensão direta, a inteligência direta e não mental dos encadeamentos desse mundo começa, para alguns de vocês, a aparecer-lhes de maneira mais ou menos clara. O supramental é também um impulso, em vocês, para encorajá-los a irem para sua verdade para vocês. Não uma verdade exterior, que quiseram impor através de um modelo, qualquer que seja, mas bem mais ir para a verdade de sua vivência interior. Hoje, a humanidade encarnada tem a possibilidade de aceder e de viver, no supramental, sua vida. Hoje, lhes é possível realizar inteiramente o que escrevi em minha vida para os tempos futuros. A revelação e o desvendamento do supramental, em sua dimensão, passa pelo desaparecimento de tudo que não está em acordo com a vibração e a consciência supramental. O terreno foi preparado pela ronda arcangélica e pela intercessão de Miguel. Hoje, é nesse terreno, enfim liberado dos véus asfixiantes da ilusão, que vai se tornar cada vez mais evidente e fácil viver os mundos unificados. Nesses mundos, vocês descobrirão, se já não o fizeram, que existem espaços de paz, de serenidade, de tranquilidade, a nada semelhantes, que lhes eram desconhecidos até agora, quaisquer que fossem seus caminhos. Esses espaços que se abrem a vocês, esta revelação, esse desvendamento, é destinado a realizar o que os profetas, de todos os tempos, anunciaram, cada um com suas palavras, mas refletindo todos a mesma realidade, abrangendo a mesma vivência. A revelação da luz e o desvendamento do que era mantido escondido, ocultado. A iluminação hoje, sob um dia e uma nova luz, vai permitir, eu espero e nós o esperamos, e nós o sabemos, colocar às claras tudo o que pode ainda hoje representar um freio para sua ascensão à sua plena herança, à sua própria essência. Alguns desvendamentos podem, ainda hoje, assustá-los. Mas o que os assusta hoje não os assustará mais amanhã, porque o que se estabelece hoje, em sua consciência, por seu acesso a esse supramental, fará desaparecer absolutamente todos os medos, tudo o que, ainda hoje, lhes parece um limite à sua inteireza. O que, ainda hoje, é limite, amanhã não existirá mais. Cada um, certamente, a seu próprio ritmo de desvendamento e de revelação. Muitas informações lhe serão trazidas e levadas pelo desvendamento da luz, concernentes ao que vocês são em verdade, concernentes às suas linhagens espirituais, concernentes à vivência de estruturas que, até o presente, nesse corpo físico e nesse corpo sutil existente, jamais puderam despertar. As manifestações vibratórias novas aparecem em vocês, fora mesmo dos circuitos e dos centros que vocês já conhecem. Tudo o que acontece atualmente em vocês e ao seu redor participará do estabelecimento do que foi chamado, nos tempos de Cristo, o estabelecimento do reino. As promessas que ele fez quando de sua vinda são para hoje. A preparação foi longa. A preparação foi, certamente, para alguns de vocês, dolorosa, como um todo e cada uma. Mas hoje, isto está para trás. Hoje, isso não está mais. Hoje, abrindo-se a verdade, deixando as válvulas escoarem-se, vocês descobrem sua verdade para além da vaidade e da ilusão do que vocês acreditavam ainda até hoje.
Um mundo novo abre-se a vocês. Esse mundo, em oposição àqueles que vocês conhecem, é o mundo da verdade, para além das crenças, para além de suas convicções. Esse mundo que se abre a vocês é aquele que existiu, pela eternidade, em todos os tempos. Esse supramental que estava, em minha vida, ainda longe, está hoje aí. A aplicação das forças arcangélicas, a aplicação do conjunto de forças da luz autêntica permitiu viver esta liberação. Assim como o constatam na superfície de seu mundo, os eventos, assim como os nomeiam, conectam-se e conectar-se-ão cada vez mais rápido. Esta aceleração está ligada à entrada da inteligência da luz em seu mundo e à sua ação, não mais unicamente de desconstrução, mas de dissolução total da ilusão, das falsas aparências, do que não releva a autenticidade da luz, mas crenças falsificadas às quais vocês deram corpo. Foi dito que a verdade os libertará. A verdade é a luz. A luz vem também iluminar o que corresponde ao interior do que vocês são como zonas de sombra. Aceitem o que lhes mostra a luz, sem falsas aparências, sem fuga, sem culpabilidade, não mais. Aceitem que tudo seja colocado na iluminação. Aceitem que tudo seja revelado em vocês, em seu caminho, sobre talvez o que reside, ainda, em vocês, de erros para corrigir. Deixem a luz corrigir o erro. Deixem este impulso novo agir em vocês e ao redor de vocês. É-lhe solicitado que estejam na confiança. É-lhe solicitado que estejam na alegria, para beneficiarem-se, o mais exatamente possível, da ação benfazeja da luz e da verdade. Se acolhe, sem qualquer restrição, este alargamento da luz, esse retorno da luz, as coisas serão espantosamente simples para vocês. Vocês aprenderão por vocês mesmos que resistir à luz provoca sofrimento, provoca mal-estar e desconforto, enquanto que concordar com a luz provoca leveza e facilidade, quaisquer que sejam suas idades, quaisquer que sejam seus inconvenientes, seus mal-estares, isso tomará, na luz, uma importância muito relativa que lhes permitirá levar, suportar, o que seu corpo leva, sem ali colocar resistência suplementar. Mas, bem ao contrário, de um certo modo já, de liberá-los, de livrá-los. É-lhe solicitado que estejam lúcidos. É-lhe solicitado que se olhem face a face. Não para se julgarem, mas para concordar com o que revela e desvenda a luz em vocês. Não se esqueçam jamais que o que está no exterior é como o que está no interior e o que se desconstrói no exterior deve também dissolver-se em vocês. Não há oposição, na unidade, entre o interior e o exterior. O que vocês observam no exterior produz-se em vocês. O fogo da terra, que se desperta agora de maneira fenomenal, corresponde ao fogo de seu sacrum. A vibração do fogo do coração é a alquimia que realiza o fogo do céu em vocês. A vibração do fogo, esse fogo do céu que chega, é o batismo do Espírito em vocês. Ele assinala suas redescobertas com o que eram, em toda a eternidade, antes de caírem nesta densidade, onde todos caímos. O que lhes aparece, ainda hoje, como prova tangível, tornar-se-á, amanhã, intangível e ausente de prova. É-lhes preciso também estarem prontos e atentos a toda a revolução que acontece em vocês e no exterior de vocês. Lembrem-se, enfim, que a resistência é causa de sofrimento. Lembrem-se, enfim, que o abandono à luz é a causa da alegria. Guardem presente em sua consciência, mesmo limitada, que o que acontece e o que acontecerá, concorre para a vinda do Mestre da Luz, para sua revelação. Do mesmo modo que Miguel revelou-se a vocês, Cristo revelar-se-á a vocês em vocês. Bem além do papel histórico, bem além do que fizeram as religiões, ele revelar-se-á em sua essência e em sua verdade, permitindo-lhes então fusionar inteiramente, se tal é sua escolha, com sua eternidade. As válvulas do amor, as válvulas da revelação estão bem abertas. O conjunto de selos foi quebrado. Mas nada se opõe ao estabelecimento do reino. Certamente, para além das franjas de interferências que contribuímos para dissolver, resta ainda, na humanidade, ainda que não seja seu caso, para vocês, a título individual, um certo número de resistências, todas oriundas, sem exceção, de um medo ou outro.
Lembrem-se também que a luz supramental, a luz da verdade, é a ausência total de medo, mas que nós podemos conceber que seu primeiro reencontro possa gerar o medo e a recusa. Mas nós podemos estar certos, com vocês, que, progressivamente e à medida de sua penetração em sua densidade, o medo afastar-se-á. Lembrem-se que a fonte de toda a sua alegria, durante este período, de todas as suas certezas que vocês procuram nesta dimensão, não se poderá mais encontrar, de nenhuma maneira, no exterior, mas unicamente em seu ser interior, na vibração do coração, na vibração do supramental, na coroa radiante da cabeça, no despertar de seu fogo sagrado, e em nenhuma outra parte. Tudo que concorreu, de uma maneira ou de outra, para tranquilizá-los no mundo exterior, quaisquer que fossem as posses que tinham levado a efeito, com relação a parentes, com relação à sociedade, com relação à economia, não existirão mais. Isso não é nem castigo, nem punição, mas sim eclosão da verdade. A única certeza será interior, em sua experiência de vida e de vibração e unicamente aí. Tudo que lhes parecia, habitualmente, útil e necessário a se prender desaparecerá progressivamente de seu campo de consciência e de suas próprias capacidades para ali se prenderem. A dimensão interior desvendar-se-á então em toda a sua majestade, em sua completitude, em sua capacidade para fazê-los vibrar, na alegria, o que vocês têm a viver nesses tempos. Não adiem tampouco para mais tarde o que deve ser empreendido agora, porque, mais tarde não lhes permitirá realizá-lo. Tudo que está para realizar, é para realizar agora. Tudo que está para fazer ou para desfazer, deve ser realizado agora. Vocês não terão mais a oportunidade de recolocar a um hipotético dia seguinte o que lhes dita e o que lhes sopra a sua consciência ilimitada, agora. Vocês viverão momentos intensos, pela graça da luz. Vocês viverão momentos fortes. Saibam que muitas consciências, nos universos unificados, teriam gostado muito de viver o que vocês vivem, porque, efetivamente, nada é mais belo do que o retorno à luz e esta é a verdade. Nada é mais belo do que a passagem da sombra e da falsificação para a luz autêntica e verdadeira. É a estas núpcias, agora terrestres, que vocês são convidados. As núpcias celestes, as núpcias terrestres, debruçar-se-ão sobre suas núpcias galácticas e sobre a revelação da infinitude da vida, da infinidade de formas de consciências e sobretudo da bondade da fonte. Uma bondade intrínseca, não sujeita a julgamentos de valor, o que é habitual na ilusão que vocês percorrem ainda. Nos mundos infinitos, todo lugar que lhes é devido os esperam. Cabe a vocês, portanto, aceitarem deixar morrer o antigo, aceitarem deixar morrer o medo, a falta, o vazio. Cabe a vocês, portanto, concordarem com a luz e com sua plenitude. Não julguem o que se produzirá nesse mundo. Não colhem ali rótulos ou denominações. Progressivamente e à medida em que esses eventos maiores ocorram, quaisquer que sejam, voltem-se, progressivamente, para o que vocês são. Nós estamos, Melquisedeques, felizes e preenchidos do que vem. As múltiplas formas de vida, as múltiplas formas de consciência da Confederação Intergaláctica que conheceram os mundos da ilusão, ou não os tendo conhecidos, estão, com relação a vocês, numa dimensão de amor e de acolhimento absolutamente inconcebível. A luz acolhe e acolherá todo o corpo, toda a alma, toda a personalidade, sem exceção, cuja vibração seja procedente do desejo mesmo de viver a luz. Vocês não têm nada mais a fazer para isso, a não ser deixar os medos se dissolverem. Não lutem contra nada. Desenvolvam sua confiança, sua fé, seu contato com a luz. Recorram, como Miguel lhes disse. Recorram também a nós. Lembrem-se que as franjas de interferências, que os isolavam nesse mundo, são cada vez mais tênues. Vários de vocês percebem, de uma maneira ou de outra, as presenças vindas da luz. Reforcem esta conexão, esta colaboração, aqueles que são capazes. Obviamente, as circunstâncias desta ilusão vão tentar prendê-los a medos, prendê-los a crenças de um fim, de um desastre. Isso é falso. Totalmente falso. Isso será apenas um desastre para aqueles que aderem à ilusão e somente para aqueles.
Mas a luz é perdão. A luz é inteligência, para além do desastre, que permite, pela luz e pela graça da luz, a redenção. Toda consciência, sem exceção, pode se redimir por si, pelo consentimento com a bondade da fonte. Esta bondade, assim como o constatam, durante os dias que vêm, não é uma vã palavra. Não se atrasem, portanto, nos ruídos do mundo, que vão tornar-se agora tonitruantes, dentro de muito poucos dias. Vejam o nascimento, e não a morte. Ou, em todo caso, festejem esta morte como o final da separação. Vocês são convidados para viver em sua eternidade. A mão da fonte, a mão da luz, estende-se para vocês. Nós os esperamos cada dia mais numerosos na luz. Nós respeitamos e respeitaremos, todavia, suas escolhas ou suas possibilidades. Mas a cada dia que passa, suas possibilidades de luz crescerão. Quanto mais trevas reinarem no exterior de seu mundo, mais a luz interior brilhará, se a aceitam em vocês. Isso faz parte do processo da passagem. Isso faz parte também do que detalhei e chamei o switch da consciência. É a reversão necessária, em vocês, de um olhar exterior e fragmentado para um olhar unificado e interior, tornado possível, ainda uma vez, pela graça da luz e por sua própria graça. Aí está, irmãos e irmãs humanos em encarnação, esta situação não poderia demorar diante da importância e da enormidade do que se manifestará em seu mundo interior. Se há, agora, ainda tempo que me permitam, gostaria, de maneira excepcional, tentar responder a algumas de suas perguntas, na medida de minhas possibilidades e para além das perguntas puramente pessoais, por favor. Questão: os planetas, de julho a setembro, apresentam uma configuração em forma de cruz. É a cruz que foi anunciada por mim mesmo. É hora do que foi denominado o julgamento final. Mas lembrem-se que são apenas vocês que julgam vocês mesmos, e ninguém mais. Lembrem-se que Maria, que nós, da Confederação Intergaláctica, não vimos nem julgar, nem condenar, mas, bem ao contrário, acolher seu despertar. O que acontece e o que acontecerá em seu mundo ilusório é pura e simplesmente o final e a falência de todas as ilusões, de todos os sistemas corrompidos, de uma maneira ou de outra, que prevaleceram em suas vidas pessoais como na vida coletiva. É o final efetivo, também, de tudo que é poder e dependência sobre o outro. Então, obviamente, isso não acontecerá num instante, nem em um momento, porque as resistências existentes vão fazer explodir várias de suas certezas exteriores, concorrendo, com isso, à descoberta de suas certezas interiores. É-lhes necessário acolher isso, aí também, como o trabalho da luz nos mundos ilusórios, concorrendo para o despertar definitivo da luz e para o retorno à sua verdadeira casa. Esta cruz traduz também, para além da alegoria, para além da energia, a confrontação final, em sua dimensão, entre as forças de resistência para a luz e da luz. Compreendam bem que esta confrontação não é por conta da luz, mas sim da resistência induzida pela sombra à luz, essas resistências, ainda uma vez, exteriores e interiores. Durante este período, o centramento, o alinhamento, a pacificação de sua vida exterior, torna-se-á vital e essencial, levando-os a tomar decisões ou a levar a efeito resoluções importantes. Procurem a natureza. Procurem a simplicidade. Fujam da agitação. Fujam de sua mídia. Encontrem a atmosfera vibratória que corresponde, em vocês, na manutenção da paz interior. Vão, aí também, eu o repito, como muitos outros lhes disseram, para a evidência, para a simplicidade. Vão para a alegria. Fujam de tudo o que os provocam a viver a tristeza. É nesse sentido que vocês não têm que participar de um impulso que os provocaria, infalivelmente, na reação e na dualidade. Lembrem-se que a melhor maneira de ajudar, no período que vem, não será o de desempenhar o Salvador, mas, bem mais, de se estabelecerem firmemente na luz que vocês são. Essa é a única maneira autêntica de ajudar. Estender a mão é bem mais abrir seu coração, é melhor e mais eficaz. Alguns de vocês tornar-se-ão, em meio a essas trevas aparentes, um farol, uma luz na noite.
Alguns outros desempenharão papéis pelos quais não esperam. O que quer que aconteça, o que quer que chegue, permaneçam centrados. O que quer que lhes aconteça, aceitem ir para a luz. Nós não duvidamos que, progressivamente e à medida do desencadeamento, do desvendamento, inicialmente, e depois da eclosão em seguida da luz, nesse mundo, vocês iriam para esta luz. Lembrem-se enfim que a luz e sua graça poderão, durante esta tribulação e esses tempos do fim, prover o conjunto de suas necessidades espirituais e fisiológicas. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Irmãos e irmãs em encarnação, eu lhes transmito, ainda uma vez, minha bênção e minha vibração na luz azul. Que a paz, o amor, a luz e a verdade sejam seu caminho.